Olá pessoal, o pastor Tarcísio Pereira aqui. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o pessoal aí que visualizaram o meu primeiro vídeo, né? Foi mais de 200 pessoas aí que visualizou, desses 3 dias que eu abri o canal, e as 119 pessoas que se inscreveram no canal até agora lá. Eu estou começando agora e a minha intenção é levar reflexões da Palavra de Deus, esclarecimentos da Palavra de Deus, que é apta para corrigir, para redarguir, para instruir a injustiça, conforme a Bíblia nos ensina lá em 2 Timóteo 3,16, tá bom? Se inscreva no meu canal, abre aí, clica no sininho lá para você receber os vídeos, e os vídeos serão, a gente vai estar trabalhando assim com vídeo curto. Eu peço que você compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dá um like lá e compartilhe o vídeo para você nos ajudar a difundir o Evangelho da forma genuína que nós entendemos ser o Evangelho, da forma mais simples possível, da forma mais entendível possível. Nós não vamos complicar nada aqui. Tem gente que fala que a gente não pode falar de teologia. Se não falarmos de teologia, só se eu fizer aqui um vídeo sobre as crônicas de Nárnia, e não é isso que eu quero. Eu quero falar de teologia mesmo. Teu é Deus, logia é estudo, e maldito aquele que não busca o conhecimento de Deus. A Bíblia diz assim que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Você encontra isso lá em Oséias, capítulo 4, verso 6, até o sacerdote, né? A Bíblia diz assim: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te destruirei. Amém? Agradeço a todos aí que têm nos acompanhado. Mais uma vez eu peço, se inscreva lá aqui, né, no meu canal. Me ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Hoje eu quero falar aqui, eu vou falar aqui 5 minutinhos sobre a diferença entre costume e doutrina. Por quê? Porque muitas pessoas se apegam muito aos costumes e elas deixam de lado as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, aquilo que realmente é doutrina. Até porque o protestantismo ele foi iniciado em cima não somente das 5 solas, que não será o assunto de hoje. Depois eu quero gravar um vídeo aqui sobre as 5 solas, mas também sobre as 95 teses, né, de Martinho Lutero. Mas eu quero falar hoje aqui, claro, não tem como eu falar aqui sobre doutrina protestante sem lembrar a Reforma Protestante de 31 de outubro de 1517. Não tem como. Mas eu quero focar aqui hoje apenas na diferença entre costume e doutrina. Qual é a diferença entre costume e doutrina? Às vezes a pessoa fala assim: eu vou no culto de doutrina, mas é muito mais ensinado o RI, o regimento interno da igreja, os costumes da igreja. Antigamente, algumas igrejas proibiam as mulheres de cortar o cabelo, e hoje a maioria delas que proibiam e diziam ser pecado já não proíbem mais. Então não era uma doutrina, era um costume. Qual a diferença básica de doutrina e costume? Guarde bem isso. Eu vou citar 2, tem mais, mas eu vou citar 2. A primeira característica para você facilmente detectar o que é um costume e o que é uma doutrina é que a doutrina é para sempre e o costume é temporário. Essa basicamente é a primeira regra para você definir se determinado assunto é uma doutrina ou é um costume. O costume, ele não perdura. A doutrina sim. O que significa a palavra doutrina? A doutrina significa ortodoxia. Algo que é ortodoxo. O que é uma coisa ortodoxa? É uma coisa que jamais muda. A palavra ortodoxia significa verdade imutável. Então, a doutrina, ela jamais muda. As doutrinas fundamentais da Bíblia jamais mudaram. A doutrina da Santa Ceia, a doutrina do batismo, jamais isso aí vai mudar. Mas o costume, ele muda de época em época. Por quê? Porque é costume. Então, a primeira diferença básica do que é um costume e do que é uma doutrina. A doutrina é para sempre e o costume é temporário. Se você percebeu que aquele costume não existia e agora foi colocado, é porque é costume. Se você perceber que aquilo existiu e agora não existe mais, é porque é costume.
Se for doutrina, é para sempre. A segunda diferença básica entre doutrina e costume, para você entender de uma vez por todas. A doutrina é geral e o costume é local. A doutrina, ela é uma doutrina fundamental aqui, ela é uma doutrina fundamental na América do Norte, ela é uma doutrina fundamental na Ásia, ela é uma doutrina fundamental em todas as igrejas cristãs na face da terra. O costume não. O costume, você tem um costume aqui, você tem um costume ali, você tem um costume num país, em outro país você já tem um costume totalmente diferente. Tanto é que se você vai fazer um curso aí de missiologia, você vai estudar os costumes daquele país onde você vai evangelizar, porque você não pode desfazer dos costumes que eles têm lá. Então, a segunda diferença básica entre doutrina e costume é que o costume é local e a doutrina é geral. A ortodoxia é para todos os lugares, é para todas as igrejas. Não existe diferença de ortodoxia de igreja para igreja. O que existe diferente de igreja para igreja é costume. Ortodoxia não. Até porque a reforma protestante, da qual nós somos oriundos, a reforma que nós fazemos parte, que nós adotamos, ela foi fundamentada em cima de 4 colunas doutrinárias. A primeira doutrina, para você entender o que é uma doutrina, eu vou citar aqui as 4 colunas doutrinárias em que foi fundamentada a fé protestante. O que é a fé protestante? A fé protestante, ela vem daqueles primeiros cristãos que protestaram contra o catolicismo romano, que na época havia, na visão dos primeiros protestantes, desviado a visão de reino, a visão das Escrituras. Eles desviaram o ensino. Então eles começaram a enfrentar oposição, que não concordavam que a igreja fosse dirigida, coordenada pela tradição, que não concordava que a igreja fosse dirigida e coordenada por uma regra colocada por um concílio. Os protestantes somente aceitavam que a igreja fosse dirigida e coordenada pelas Sagradas Escrituras. Então, baseado nisso, eles fundamentaram a fé protestante em basicamente 4 doutrinas. A primeira delas é a doutrina da autoridade das Escrituras. Por quê? A reforma resgatou e restabeleceu a Escritura, as Escrituras sagradas, como eu citei aqui em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A reforma resgatou e restabeleceu a Escritura como fonte suprema e final quanto ao conhecimento de Deus e de sua vontade. Só a Escritura, somente a Escritura. A autoridade da Escritura é a primeira doutrina fundamental do protestantismo. A segunda, anota aí, primeira doutrina fundamental, a autoridade das Escrituras. Não adianta, pode descer um anjo do céu. O Zezinho, canela de fogo, pode ser uma bênção, pode sapatear, dizer eis que Deus mandou falar, eu só creio no eis que a Bíblia diz. Eu creio que Deus fala, mas não contrapondo aquilo que Deus está dizendo na sua Escritura, só a Escritura. Se o irmão Zezinho Canela de Fogo, ele ergueu a voz e falou assim, eis que Deus está dizendo assim e assado, e não estiver de acordo com a Escritura, ele é um falso profeta. E você deve julgar a profecia. A Bíblia diz assim que enquanto 2 ou 3 profetizam, os outros julgam. É para julgar o profeta? Não, é para julgar a profecia. Como que você julga a profecia? Você confronta ela com a Escritura.
ela está de acordo com as Escrituras, ela não fere as Escrituras, então eu vou receber essa palavra. Mas se ela ferir as Escrituras, ela é uma falsa profecia. Por isso que Paulo mandou nós examinarmos a profecia e não o profeta, porque Deus pode usar qualquer um. Então a primeira doutrina do protestantismo é a autoridade das Escrituras. A igreja não pode ser dirigida por revelações e nada disso. É a autoridade das Escrituras. A segunda doutrina fundamental, anote aí: justificação pela graça mediante a fé. Não tem indulgência, não tem merecimento, autojustificação. Quem nos justifica é Deus, não porque merecemos, mas pela sua graça e mediante a nossa fé. Eu não vou comentar muito porque eu quero que o vídeo fique pequeno e já passei dos 10 minutos. A terceira doutrina fundamental, não costume, doutrina, é a centralidade de Cristo. A igreja primitiva, assim como a igreja protestante, a igreja evangélica, deve ser uma igreja cristocêntrica. Essa é o terceiro pilar, a terceira doutrina em que o protestantismo se fundamentou. A centralidade de Cristo. Só a Cristo, somente a Cristo. A igreja é cristocêntrica. O centro de tudo é Jesus, tudo é feito para Jesus, o culto é para Jesus. Quem merece honra é Jesus, tudo é para Ele, por Ele e para Ele. A igreja está fundamentada nisso, isso é doutrina, isso não é costume. Costume é muito superficial, muda de época em época, muda de lugares para lugares, igrejas para igrejas, tempos em tempos. Mesmo a igreja que tinha um costume tem outro hoje, porque não era doutrina. O quarto pilar que fundamenta o protestantismo é interessante, que é o sacerdócio universal. O que quer dizer isso? O sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio de todos os salvos. Ou seja, a igreja ensinava que somente o clero tinha a permissão de Deus para ensinar. Somente o clero tinha a permissão de Deus para instruir e para fazer uso da sola Escritura. Vou dar aqui um exemplo rápido. O padre celebrava a missa de costa para a igreja e ele rezava a missa em latim. Ninguém mais tinha direito de entender e de estudar e de praticar aquilo ali, porque o sacerdócio era único e exclusivo do clero. A reforma protestante protestou contra isso e fundamentou a quarta doutrina no sacerdócio universal. Por isso que hoje você, que critica a reforma, está tendo liberdade para exercer o seu sacerdócio universal. Por isso que você pode carregar a Bíblia debaixo do braço e anunciar o Evangelho. É porque esse é o quarto pilar do protestantismo, daqueles que protestaram contra o desvio da igreja. O sacerdócio universal. Eu espero que você tenha entendido e crescido de alguma forma. Eu quero fechar o vídeo aqui em 40 segundos para não passar de 15 minutos. Mas eu quero louvar a Deus pela vida das pessoas que têm compartilhado aí os vídeos. Esse é só o segundo. Eu te peço para você compartilhar. As palavras que eu vou trazer aqui nem sempre vão ser palavras, eu disse no primeiro vídeo, de prosperidade ou de portas abertas, embora o meu Deus é o Deus que prospera e abre portas. Mas vai ser um evangelho genuíno, trazer curiosidades. E o nome do meu canal é Teologia, Verso e Poesia, porque nós vamos estar aqui depois postando alguns vídeos sobre esse tema, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Compartilhe o meu canal aí, Teologia, Verso e Poesia, Pastor Tarcísio Pereira. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal.